E fala pessoal, meu nome é Hércules e hoje no Fato Curioso nós vamos bater um papo muito legal sobre viagem no tempo. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: você acredita em viagem no tempo? Bom, eu tenho certeza que muitos vão responder que não, mas muitos também vão responder que sim. A viagem no tempo é um assunto muito interessante. Afinal, temos dezenas de filmes que ganharam o gosto de muitas pessoas. Quem não lembra de Volta para o Futuro? Até os Vingadores teve viagem no tempo. Não sei se vocês lembram ou assistiram, mas eu creio que a maioria sim. Então você já sabe. Fica tranquilo, relaxa, já se acomoda e vem comigo, porque o vídeo tá muito bom. O homem que viveu no ano de 3906. Então, pessoal, a maioria dos fatos que eu vou contar para vocês hoje estavam escritos em um diário que ficou escondido por muitos e muitos anos. Agora, parando para pensar, se fosse mentira, por que o diário ficaria escondido? O nome do diário é Crônicas para o Futuro. O livro possui 800 páginas e foi escrito por Paul Dienas. Ele escreveu Crônicas para o Futuro com o objetivo de mostrar a todas as pessoas o que ele viveu no ano de 3906 e fazer previsões do que vai acontecer daqui até lá. Bom, alguns dizem que o motivo de o diário ter ficado escondido por tanto tempo e ser considerado ultra secreto é porque existem revelações nesse diário que deixariam a humanidade chocada. Como tudo começou? Paul Amadeu Dienas era um professor alemão da Universidade de Zurique e, até onde se sabe, ele nunca teve pretensão nenhuma de escrever qualquer tipo de livro. Mas, em 1918, ele começou a escrever um diário sobre as tristezas da sua vida, onde ele contava bastante sobre o seu estado de saúde que estava piorando. Já 3 anos depois, ele acabou contraindo a doença do sono, no caso em 1921. Essa doença, pessoal, ataca o cérebro, causando uma forte sonolência em qualquer ser humano que tiver essa doença. E o que acontece é que suas vítimas ficam totalmente paralisadas. Para vocês terem uma ideia, a pessoa não consegue nem falar, muito menos se mexer. E foi através dessa doença que Paul entrou em coma e ficou cerca de 1 ano em coma, internado em um hospital. Os amigos e família já imaginavam que ele não ia acordar mais, porém, depois de 1 ano, meio que um milagre aconteceu. Paul acorda do coma, voltando à vida, mas de uma forma totalmente diferente. Ele parecia ser uma pessoa mais tímida do que ele era, uma pessoa mais quieta, porém com uma grande vontade de escrever. Foi aí que ele começou a escrever o seu diário. E ele escrevia no diário todo santo dia e o guardava como se fosse um tesouro, ao ponto de que ele não mostrava para ninguém o seu diário. E quando as pessoas perguntavam o que ele estava escrevendo, certamente ele não dizia. Pouco tempo depois, Paul se mudou para a Grécia, onde conheceu um aluno que se tornou um de seus melhores amigos. Infelizmente, pessoal, em 1924, Paul contraiu uma tuberculose e acabou morrendo. Porém, ele deixou algo muito importante para seu aluno, que se tornou o seu melhor amigo. E aí você deve estar pensando, agora sim, ele entregou o diário para alguém. A maleta tinha muitos e muitos documentos. E no meio dos documentos, sim, o diário estava lá. Lembrando que até o presente momento, o diário nunca tinha sido lido por ninguém. Porém, Paul deixou uma autorização para que seu aluno e melhor amigo pudesse ler. Porém, ele deixou uma condição bem clara: você não pode mostrar nem ler esse diário para ninguém. George, seu aluno, logo após a morte de Paul, começou a ler o que tinha no diário e traduzir. Lembrando que ele estava traduzindo um diário de 800 páginas, são quase 1000 páginas, e lendo aquele diário enquanto traduzia, ele acabou descobrindo coisas incríveis. O professor dizia no diário:
ele estava consciente de tudo que estava acontecendo no ano inteiro que ele ficou em coma. Porém, ele não estava consciente de tudo que estava acontecendo no hospital de Genebra, onde ele estava internado. Mas sim, sua consciência viajou, acho que foi isso que ele quis dizer, para o futuro até o ano de 3906. Chegando no ano de 3906, a sua consciência entrou em um corpo de um homem chamado Andrew. É uma viagem de consciência simplesmente incrível que ultrapassou a barreira do tempo e o espaço até chegar no ano de 3906. E eu sei que no momento muitos de vocês estão olhando dizendo: ah, Hércules, pelo amor de Deus, né? É só uma história desse cara, mano. Esse cara tá inventando tudo isso, isso é óbvio. Eu confesso a vocês que eu também fiz essa cara. Porém, o que o professor escreveu no diário é no mínimo bastante interessante. Para vocês terem uma ideia, ele fez previsões para os próximos milênios. Segundo o professor, o corpo que ele estava hospedado em 3906, Andrew tinha sofrido um forte acidente e estava entre a vida e a morte. E foi nesse espaço de tempo que a viagem aconteceu. Entre dois corpos que estavam em coma, houve uma fusão de consciência. Quando Andrew acordou do coma em 3906, a consciência dele já não era mais a mesma. A consciência do professor Paul tomou conta do seu corpo, acontecendo que ele não conseguia reconhecer nenhum dos familiares. Para falar a verdade, ele mal fazia ideia de onde ele estava, muito menos o ano em que ele estava. Imagina que estranho, você acorda, olha para o seu corpo, esse corpo não é meu, você começa a ver várias e várias coisas que você nunca viu na vida e achava que aquelas coisas fossem até impossíveis de serem feitas. Imagina, do ano de 1900 e pouco para o ano de 3906. Por a situação estar tão estranha e Andrew não se lembrar da própria família e dizer que tinha um outro nome, os familiares começaram a olhar e entender um pouco a situação. Os próprios familiares já tinham a noção que estavam lidando com outra consciência e não com a de Andrew. Então os familiares sentaram e começaram a conversar e contar tudo o que havia acontecido de 1921 até o ano de 3906. É como se alguém que viveu lá no ano 2, 3 viesse parar aqui, tá? No ano de 2022 e você sentasse para conversar, ó, tudo o que aconteceu. Isso é surreal. Segundo Dienak, estava escrito no seu diário que existia uma nova espécie de ser humano na Terra, com o nome de Homo occidentalis novos. Quando Paul acordou do coma, ele anotou tudo em seu diário, como eu disse para vocês, mas ele não contava a ninguém com medo que as pessoas olhassem para ele e dissessem que ele estava totalmente louco, que é o que eu acho que todo mundo iria pensar, vai dizer que não. Segundo Paul em seu diário, essa nova espécie de ser humano era muito mais inteligente do que a nossa espécie atual. Além disso, o ser humano entre aspas, conseguiu a habilidade de se comunicar por telepatia e até prever o futuro, o que torna os homens daquela época muito mais evoluídos. Diferente do que Paul estava achando totalmente estranho tudo aquilo, as pessoas disseram: calma, isso aqui é normal e a gente já aprendeu a conviver com a transferência de consciência. Previsões entre os anos 2000 e 3000. Segundo o que Paul escreveu no seu diário Crônicas para o Futuro, entre os anos 2000 e 2300 haverá problemas de superlotação. Além disso, o meio ambiente estará em um estado catastrófico, fazendo com que as desigualdades econômicas aumentem drasticamente. Em 2204, o ser humano consegue habitar Marte, e no mesmo ano mais de 20 milhões de pessoas já estão morando nesse planeta. O grande problema é que em 2265 acontecerá um grande desastre natural, fazendo com que todas as pessoas que estão em Marte morram. Pesado, hein, pessoal? Pesado. Se a gente parar um pouco para pensar,
Elon Musk já está tentando fazer a viagem para Marte. Tem as metas dele aí de tempo, né, para ver quando vai levar as pessoas e tal. Dizem que até antes de 2100. Então, se a gente for parar para pensar, não tá tão longe não, hein, dessa data que a gente vive hoje, que é 2022. Depois desse desastre natural que acontece em Marte, o ser humano nunca mais tenta habitar o planeta. E em 2309 acontecerá a Terceira Guerra Mundial. E segundo Paul, grande parte da população será totalmente aniquilada. E chegando no ano de 2396, será criado o Grande Parlamento da Terra, com o objetivo de juntar o mundo para impedir que futuras guerras viessem a acontecer. Será aí que seria o início do novo ser humano? Dito por Paul. Bom, segundo Paul, depois da criação desse parlamento, tudo no mundo começa a mudar e os seres humanos começam a ficar mais unificados e em paz. Para vocês terem uma ideia, isso vai fazer, segundo Paul, isso vai fazer uma mudança tão grande, mas tão grande na Terra, que eles vão apagar tudo e a partir dali será considerado o ano 1. Os recursos da Terra seriam repartidos igualmente para todo mundo. Segundo ele, os problemas ambientais também seriam resolvidos e acabaria com o excesso da população. Em 2600 seria o início onde o ser humano conseguiria conversar via telepatia. Paul escreveu no seu diário que qualquer ser humano podia conversar com outro ser humano em qualquer lugar do mundo usando apenas o poder da mente. Também em 2600, a ciência faria várias descobertas, principalmente sobre o centro do nosso planeta. Segundo ele, vão encontrar um novo Sol dentro do nosso planeta e uma atmosfera interna. Previsões entre os anos 3000 e 3906. No ano de 3382, algo incrível ocorreria. Seria nesse ano que nasceria a nova espécie do ser humano. Como eu já disse a vocês, serão chamados de Occidentales Homo Novos. Segundo Paul, eles se tornam a população mais predominante da Terra. Eles possuem uma mutação no seu cérebro. E essa mutação dá a essas pessoas o chamado sexto sentido, despertando o sentido da supervisão e da clarevidência. Segundo ele, isso será capaz para que o ser humano consiga prever algumas ações futuras. Nessa era de ouro, todos os governos vão se unificar e se transformar em apenas um governo, passando a se chamar Criadores Universais. Segundo ele, a nova raça humana será tão poderosa que eles poderão criar objetos a partir do poder da mente. Diferente de hoje em dia, que temos 7 bilhões de habitantes, a população da Terra não passaria de 1 bilhão de pessoas. E agora tem algo que eu acho que muita gente gostaria. E algo bastante estranho também. Mas a população só precisaria trabalhar 2 anos da sua vida inteira, trabalhar só 2 anos, dos 17 aos 19. Após esses 2 anos, as pessoas não precisariam mais trabalhar mais e viveriam tranquilas e sossegadas para o resto da vida. Isso aconteceria porque a Terra teria nutrientes para todo mundo e seria divididos igualmente, já que o governo do mundo inteiro se tornou um só. Como eu falei a vocês, todas essas experiências e previsões estão escritas no livro Crônicas para o Futuro, que ficou preso sendo ultra secreto por muitos e muitos anos, até a religião do seu aluno, que era seu amigo, resolver publicar. Ele era maçom, mas mesmo nessa época que eles publicaram, vetaram a divulgação do livro e ele voltou a ser escondido. Dia de hoje, dá para ter acesso a esse livro, porém no mundo só existem 12 exemplares. Bom, mesmo depois de escutar todos esses relatos, muita gente não acredita nessa história. Aí que vem algo curioso. É verdade que ele pode ter apenas alucinado durante o coma, por causa da doença do sono que ele teve.
Muitas coisas que são descritas no Diário de Poe já foram relatadas por outras pessoas e outros viajantes. Outras coisas a gente pode parar para pensar por nós mesmos. Como eu já falei para vocês de Marte, né? Faz um pouco de sentido, já que o ser humano está tentando ir para lá. E a Terceira Guerra Mundial? Em 2309, nós já estamos vendo muitas guerras já dia de hoje. Bom, eu não estou aqui para dizer se é verdade ou não, mas sim para apresentar essa história que foi no mínimo boa de se ouvir. Vai dizer que não. Na verdade, eu quero deixar essa responsabilidade para você. Digita aqui no comentário se você acredita ou não acredita. Ah, eu acredito que seja possível, algumas coisas batem. Ah, não, é tudo história desse cara. Esse cara tava alucinando no como e tal. Bom, meu papel de contar a história pra vocês, eu fiz. Agora fica a critério de vocês acreditar ou não. Mas que eu gostei de contar essa história e gosto bastante de escutar e ouvir sobre viagens no tempo, isso eu não posso negar. Obrigado por assistir, um abraço, valeu e falou. Deixa o like e se inscreve, hein? Não esquece porque todo dia tem vídeo novo.